Abacuque, capítulo 1 e o versículo 2. A Bíblia diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Deixa eu repetir esse versículo aqui. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Meus irmãos, contra a injustiça social na época do profeta Abacuque, ele que profetizou na mesma época do profeta Naum e Sofonias, os profetas menores profetizaram menos tempo, e na época desse profeta havia muita injustiça social, muita violência, deturpação moral do povo. E pelo que nós lemos aqui, parece que o profeta não estava conseguindo ouvir uma resposta de Deus para aquele momento. E baseado nesse versículo aqui, que nós falamos aqui, eu quero trazer uma mensagem para os irmãos, uma simples mensagem para os irmãos nesta noite, porque vocês vieram aqui adorar o Senhor, mas também ouvir Deus falar. E Deus está na casa. Os irmãos creem assim? Amém? Deus está na casa. E quando Deus está na casa, alguma palavra ao nosso coração Ele tem. Ninguém vai sair daqui vazio. Jesus nunca despediu a multidão de barriga vazia. Você não vai sair vazio daqui, mas uma palavra vai alimentar a sua vida, a sua alma. Eu vejo aqui, irmãos, que segundo o profeta, Deus havia se calado. Até quando clamarei ao Senhor e o Senhor não vai me escutar? Foi a pergunta do profeta. E tem ocasiões, tem momentos na nossa vida, tem dias que parece que Deus se cala, não é assim? Parece que Deus se cala. E às vezes é no momento onde a gente mais precisa de uma resposta, de uma orientação, da presença. Às vezes é quando nós mais precisamos de um milagre e a gente sente que Deus se cala, nada acontece. Nós não vemos nada, não sentimos nada. E brota a dúvida, a indiferença em nosso coração. Mas eu quero falar hoje sobre um Deus que se cala. E é meio contraditório, né? Um Deus que sempre fala, sempre falou com o homem, um Deus que gosta de comunicar com o homem. Desde o Éden, né? Deus sempre descia para conversar com Adão, todos os dias. Deus descia para conversar com Adão na viração da tarde. E parece meio contraditório, como assim um Deus que se cala? Se Deus fala até através da natureza. Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, sem palavras, sem fala, ouve-se a voz de Deus. Mas eu vejo que na nossa vivência, no nosso dia a dia, às vezes a gente sente que Deus se cala conosco. Não sei se você já se sentiu assim. Não sei se você já viveu essa experiência. Se você é um crente espiritual, já viveu essa experiência sim. Mas existem lições que a gente aprende através do silêncio de Deus. Existem lições que você precisa aprender quando Deus ficar em silêncio na tua causa. Porque não é toda causa que Deus vai se manifestar e resolver de imediato, ou entrar de imediato, interferir de imediato. Mas Deus tem um propósito no silêncio que Ele faz. Repito, grave bem aqui, preste atenção. Deus tem um propósito no silêncio que Ele faz em algumas ocasiões na sua vida. O silêncio de Deus, em primeiro lugar, irmãos, o silêncio de Deus, ele é como um teste de fé. Repita comigo, teste de fé. Teste de fé.
Em segunda carta aos Coríntios, pode colocar aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Tem crente que anda por vista, toma suas decisões naquilo que ele vê, que ele acha que é. Mas o crente convertido, o crente espiritual, que tem vida espiritual, ele anda por fé e não pelo que ele vê. E Deus vem testar a nossa fé para ver ou para nos direcionar como é que nós estamos andando, como é que nós estamos caminhando. Deus nos desafia, irmãos, a confiar nele. Deus sempre nos desafia a confiar nele, mesmo quando nós não entendemos os seus caminhos. Às vezes você não está entendendo nada, mas como que Deus me faz passar por esse caminho? Como que Deus me faz passar por uma situação dessa? Eu não estou entendendo. Existe promessa de bênção para mim. Deus já usou o irmão fulano de tal, a irmã fulano de tal, e usou a boca desse irmão para profetizar para mim, usou ele em visão e revelação, e agora Deus está me fazendo passar por este caminho. Por que Deus está me fazendo passar por esta enfermidade? Por que Deus está me fazendo passar por esse problema familiar, problema com meu filho, com meu neto, com meu esposo, com a minha esposa? Eu não estou entendendo esse trajeto que Deus está colocando para eu passar. Eu quero dizer para você, você não precisa entender, você anda por fé e não é pelo que vê. O seu andar não é baseado naquilo que você está vendo, mas na fé. E Deus, ele nos testa. Se você lembra de Jó, um clássico exemplo é Jó. Olha o que Jó sofreu, olha o que Jó estava passando. E mesmo assim ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu me tornarei a terra. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele andou por fé, não foi pelo que ele estava vendo ou que ele estava vivendo. Você não anda, irmãos, você não anda pelo que você está vivendo, o momento, você não anda pelo momento, mas por fé, por aquilo que já está prometido por Deus. É dessa forma que você tem que andar, é dessa forma que você tem que caminhar. E o silêncio de Deus nos ensina a andar por fé. Porque a hora que você precisa da resposta, a hora que você não está entendendo nada e precisa saber o que está acontecendo, que caminho é esse que Deus traçou para você, que caminho é esse que Deus colocou para você trilhar, você andar, e você não entende nada e precisa de uma resposta, é que Deus fica em silêncio. Opa, eu vou testar a minha serva agora, eu vou testar o meu servo agora. Eu vou ver se ele realmente anda naquilo que eu já prometi para ele, se os olhos dele estão naquilo que eu já prometi para ele, ou ele está andando de acordo com o que ele já está vivendo o momento, a circunstância que ele está vivendo. Eu vejo aqui o exemplo de Abacuque também. Se você ler a história de Abacuque, vira a sua página, e lá no capítulo 3, o versículo 17, põe para mim aqui na mídia, capítulo 3 e o versículo 17 e o versículo 18, é clássico esse versículo, todo mundo canta, todo mundo gosta, todo mundo ama esse versículo, mas olha no final aqui do livro de Abacuque, lá no finalzinho, olha o que diz aqui. Abacuque fez uma pergunta, né? Até quando, Senhor, eu vou clamar ao Senhor? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai responder? Eu vou gritar e o Senhor vai ficar em silêncio? Até quando, Senhor? Mas aí no final da história, ele entendeu o silêncio de Deus. E olha que versículo lindo que diz: ainda que a figueira não floresça. Aleluia. Eu sinto Deus aqui, você sente Deus aqui hoje. Levante a mão e glorifica Ele, aleluia. Glória. Ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Olha o versículo 18, levante a sua mão para adorar enquanto eu falo esse versículo. Todavia, vai adorando aí. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei o Deus da minha salvação. Aleluia, 1 minuto para você glorificar a Deus. 1 minuto para você abrir a tua boca e entender que o silêncio de Deus, aleluia, para testar a tua fé. Então, serva do Senhor, Deus está em silêncio na tua causa, é porque Ele está testando a tua fé. Ele fez promessa e Ele é fiel para cumprir. Agora Ele quer testar a tua fé. Não olhe as circunstâncias, não olhe as circunstâncias, aleluia, mas exalte ao Deus da tua salvação, exalte ao Deus que fez a promessa. Você não anda, aleluia, por vista, você anda por fé. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas o silêncio de Deus, além de nos ensinar, Deus testa a nossa fé no silêncio, quando Ele fica em silêncio. Eu vejo que o silêncio de Deus também, Ele nos traz uma oportunidade de crescimento. Oportunidade, repita comigo, oportunidade de crescimento. Sim, Filipenses capítulo 4, põe para mim aqui, Filipenses 4, versículo 6 e o versículo 7. Deus fica em silêncio e parece que não está entrando na tua causa. É para Ele te fazer crescer, para você não ser mais aquele menino na fé, para você não ser mais aquela criança, aquele bebezinho na fé, mas você crescer, você desenvolver. Por isso que às vezes Deus fica em silêncio. A criança, quando ela quer se alimentar, um recém-nascido, tem aqui a irmã Michele, né? Quando a criança, tem aqui também a irmã Gislene também, né? Com criancinha, e tem outros, né? E está chegando mais, né, Letícia Isabel? Amém? Está chegando mais, glória a Deus. Quando um bebezinho, ele quer se alimentar, ele fica em silêncio? As mães experientes aí, ficam em silêncio? Não, ele começa a fazer aquele choro de fome. Vocês sabem que é choro de fome, quando é choro de dor, né? Choro de dor de barriga, de cólica, choro de fome, de choro de manha. As mães sabem tudo isso, né? É instinto de mãe, isso é o coração de mãe. E a criança, o bebezinho, quando quer se alimentar, ele faz barulho, ele chama atenção, e ele quer, e tem que ser naquela hora. Não tem como deixar mais tarde, mais tarde eu me alimento ele, mais tarde eu dou de mamar para o bebezinho. Não é assim. É na hora. Na hora você tem que alimentar ele, porque ele está gritando ali e ele não entende que precisa deixar para depois, tem que ser agora. Já viu os crentes espirituais que começam a fazer essa manha com Deus, a chorar com Deus e querer a resposta na hora, e querer o alimento na hora, e querer tudo na hora, e tudo na hora? Uma hora essas criancinhas aqui de colo, elas vão crescer. Elas vão crescer, e aí elas vão se alimentar sozinhas, vai saber que pode deixar para depois, do culto, e pode esperar um pouquinho, e pode esperar a hora que a mãe fizer, enfim, mas agora são bebezinhos. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos, crente bebezinho não sabe esperar a Deus, não entende o silêncio de Deus, não entende quando Deus faz assim, não consegue entender. O silêncio de Deus é uma oportunidade de crescimento para você. Olha o que diz em Filipenses: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O outro versículo. É o versículo 7, é o versículo 6 e o versículo 7. Põe o 6, volta no 6. 6, isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Conselho: não andeis ansiosos. Não seja um bebezinho, irmãos, querendo tudo na hora, na sua hora. Não é na sua hora, é na hora de Deus.
E às vezes Deus começa a ficar em silêncio para você crescer, para você entender, não, olha, Deus tem promessa, Deus não vai me deixar padecer, Deus vai me alimentar, Deus vai me responder, mas não é na minha hora, é na hora dele, é no momento dele, ele vai responder. E você precisa então começar a crescer. O silêncio nos leva a uma vida mais profunda de oração e dependência de Deus. Como assim? Quando você fica em silêncio, quando Deus fica em silêncio, irmãos, melhor dizendo, quando Deus fica em silêncio e parece que não há resposta para você, aí que você intensifica em orar mais. Não, eu vou orar mais, que eu preciso de uma resposta, eu vou consagrar, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu preciso de uma resposta, eu vou bater na porta até a porta abrir, não é assim? Então o silêncio de Deus te leva, é uma oportunidade de crescimento, e o crente só consegue crescer se ele bater o joelho no chão, ter uma vida profunda de oração, de dependência de Deus, depender exclusivamente de Deus, é que ele vai crescer. Então entenda hoje, se Deus está em silêncio na tua causa, não é porque ele deixou de trabalhar na tua causa, mas ele quer fazer você crescer também. Ele quer ver você ir lá para o seu quarto, dobrar o seu joelho e chorar na presença dele. Ele ensinou na oração. Quando você for orar, entra para o teu quarto, fecha a tua porta. E o teu Deus que te vê no secreto, Deus quer te ver lá no secreto. Deus quer te ver lá no momento íntimo com Ele, em oração, buscando a Ele, crescendo, aprendendo a crescer. Ainda que Ele esteja em silêncio na tua causa, Ele está provando você, Ele quer fazer você crescer. E se tem algum crente que não tem crescer, não quer crescer, eu vou dizer para você, viu? Se você não quer crescer, quer tudo na hora, na sua hora, e que Deus faça na sua hora, se prepare, porque Deus vai colocar você de joelho. Escuta o que eu estou dizendo, irmãos. Se você não quer crescer com o silêncio de Deus, se prepara, porque Deus vai colocar você de joelho. Deus vai levar você lá para o oculto, para o secreto do teu quarto, no soluçar da madrugada, para você aprender que não é na tua hora, mas é na hora de Deus, e que o silêncio de Deus também é coisa boa para a sua vida. Você pode levantar a mão e adorar a esse Jesus. Oh, aleluia, Deus está falando no nosso meio. Pega essa palavra, se alimenta com essa palavra. Você vai sair mais forte daqui hoje, aleluia. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. E o silêncio de Deus nos ensina também sobre a preparação para o futuro. Quando Deus fica em silêncio, irmãos, Deus está preparando coisa boa. Já viu aquele ditado? Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. Não é assim? Caladinho, tem coisa boa chegando aí. Oh, irmãos, quando Deus fica em silêncio, é uma preparação para o futuro, porque tem coisa boa chegando. Deixa de ser bobo, meu irmão. Deixa de ser bobo, minha irmã. Eu digo a você, se Deus está em silêncio com você, a promessa já está feita, a promessa está de pé. Deus não vai descumprir a palavra que Ele falou, não, a promessa que Ele te fez, não. Agora, se Ele está em silêncio, espera mais um pouquinho, porque tem coisa boa chegando para a sua vida. O silêncio prepara para algo maior, irmãos. O silêncio, guarda essa palavra no teu coração. O silêncio de Deus te prepara para algo maior. Aleluia! Algo maior do que nós imaginamos. Você se lembra de Moisés? Moisés ficou 40 anos no deserto. Ele matou aquele egípcio e aí ele fugiu para o deserto. E ele ficou 40 anos ali no deserto, sendo preparado para quê? Para voltar lá e libertar o povo de Faraó, o povo do Egito. Libertar o povo de Deus das mãos, das garras de Faraó. E era algo tão, irmãos, isso foi algo tão grande que ficou marcado na história. Hoje a história que é mais contada, além da história do sacrifício de Jesus, da vida de Jesus,
A abertura do Mar Vermelho, a saída do povo de Israel, a história de Moisés, não é assim? Todo crente sabe, todo crente conhece, mas eu quero dizer que houve um tempo de preparação para que Moisés então pudesse voltar, o Mar Vermelho se abrir, as 10 pragas fossem lançadas sobre o Egito, grandes milagres aconteceram, coisa grande, coisa boa aconteceu, mas foi preciso primeiro ele passar pelo silêncio do deserto. Mas deserto, pastor, lá vem pregar de novo sobre o deserto. Meu irmão, pega essa palavra. É lá no deserto, quando Moisés está lá, nesses 40 anos, é que tem sarça. É que a sarça ardia e não se consumia, e Moisés se achegou e ouviu a voz de Deus através da sarça. Deus falou com Moisés. Eu digo a você, você pode passar um tempo em silêncio, Deus ficar em silêncio com você durante um tempo, mas o silêncio de Deus não quer dizer que Deus se calou. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus está trabalhando, não. Deus está trabalhando. Você já ouviu aquela frase que Deus trabalha no silêncio? Já ouviu, irmão? Já ouviu, irmã? Aquela palavra, Deus trabalha no silêncio? Então pega essa palavra. Se há silêncio na tua causa, calma aí, tem coisa boa chegando. Deus está trabalhando no silêncio. Ele só está te aperfeiçoando um pouco mais, porque quando vier, irmãos, a coisa grande que Deus promete será maravilhoso. Vai ter vitória para contar, assim como Moisés teve vitória para contar quando libertou todo o povo, aleluia, das garras do Egito. Glória a Deus. Então o silêncio de Deus é uma preparação para um futuro melhor, para algo maior da parte de Deus. Eu quero dizer que a última palavra não é a sua, é a do Senhor. A última palavra não é do homem, mas é do nosso Deus, do nosso Senhor. Então aguenta o silêncio de Deus, porque tem coisa boa chegando para você. Glória a Deus, glória a Deus. É na preparação do deserto que tem sarça. Aleluia. Agora o silêncio de Deus, para nós terminarmos, né? O silêncio de Deus também nos ensina que o silêncio de Deus revela a sua presença. Mas como assim, pastor? O silêncio de Deus revela a sua presença. Irmãos, o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Se tem algum crente passando pelo silêncio de Deus, não obtendo resposta, não é porque Deus não está, Deus está presente. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias, eu vou falar todos os dias até você dar glória a Deus. Eu estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Todos os dias até a consumação dos séculos, eu estarei com vocês. Então o silêncio de Deus não quer dizer ausência de Deus. Não, não, não. Deus fica em silêncio, mas Deus não se cala. Eu repito para os irmãos, quem quiser pegar, pega essa palavra da glória a Deus. Deus fica em silêncio, mas Ele não se cala. Glória a Deus, você está entendendo, já está glorificando a Deus. Aleluia, Deus fica em silêncio, mas não se cala. Deus fala no silêncio. Fique tranquilo, irmã, fique tranquilo, irmão. Sabe por que é no silêncio Deus vem e te consola? Deus vem e traz refrigério sobre você. É no silêncio que muitas das vezes você consegue, através do silêncio de Deus, entender o propósito de Deus. É no silêncio de Deus. Deus não se cala, irmãos, com o silêncio dele. E não é a ausência dele. Não quer dizer que Deus não está presente. Ele está presente no silêncio. Ele fala quando fica em silêncio. Parece uma contradição. Parece uma contradição, né? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não é assim? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Manifestação de Deus. Mas e quando Deus fica em silêncio? Deus, o certo é, irmãos, Deus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar. Se coloque de pé. Vamos orar juntos. Deus sabe trabalhar. Aleluia. Talvez você não esteja entendendo esse silêncio que Deus está fazendo com a tua vida, diante dos teus problemas, das tuas lutas. Mas eu tenho uma palavra de consolo para você. Deus está presente nesse silêncio.
Deus sabe trabalhar perfeitamente, Ele é o arquiteto da vida, Ele que controla, Ele que reina, Ele está no trono, no lugar de sempre, reinando sobre nós, sobre a nossa vida, aleluia, e Ele faz como quer, do jeito que quer, a hora que quer. A vitória vai chegar sim para a tua vida, mas você tem que aguentar esse silêncio, esta prova que Deus te colocou, aleluia, porque é neste silêncio que Ele vai te aperfeiçoar, para você receber, aleluia, a promessa que está para você. Quantos creem na promessa de Deus? E quem sabe é nesta noite que Deus começa, aleluia, a abrir a janela do céu e derramar as promessas dele sobre a sua vida. Quem sabe é nesta noite que Deus começa a escancarar as portas do céu para derramar as promessas sobre a sua vida, depois do silêncio que você passou. Eu creio, irmãos, que tem bênção chegando para você, e é nesta noite que ela está chegando. Não ficará retida no céu, mas Deus já está liberando sobre a sua vida as bênçãos dele. Levante a mão assim, vamos orar ao Senhor. Receba as bênçãos de Deus aí, recebe as bênçãos do Senhor. Querido Deus eterno Pai, nós oramos agora junto com os teus filhos, Senhor. Oh meu Deus, começa a liberar agora do céu as tuas bênçãos sobre os teus filhos aqui, que aguardaram em silêncio. Esta irmã, este irmão, Senhor, que mesmo no silêncio, aleluia, tem aprendido sobre o Senhor, tem aprendido sobre as tuas coisas, Deus, tem crescido espiritualmente com o teu silêncio. Agora que eles aprenderam, Senhor, começa a liberar do céu. Nós te clamamos, começa a liberar do céu, Jesus, a vitória do teu filho, a vitória da tua filha, lá na casa, com um filho, com um neto, que está afundado nos vícios das drogas. Jesus, salvação para esta casa, Senhor, salvação para este lar, meu Deus, aleluia. Depois do silêncio, da oração dos teus filhos, e o Senhor em silêncio agora começa a liberar, Jesus. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha de encontro a cada coração, e que esta palavra possa fazer os teus filhos crescer e entender, meu Deus, os teus propósitos e planos para o silêncio, aleluia. E fala com os teus filhos no meio do silêncio. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Também os teus filhos, Pai, que vieram aqui adorar o teu nome, todos que pisaram aqui nesta igreja, nós oramos agora despedindo os teus filhos em paz. Leva debaixo das tuas asas, guardando os teus filhos e concedendo uma semana de vitória a todos os teus filhos que pisaram aqui. Regresse os teus filhos em paz para os lares, Senhor, é o que nós te pedimos, e assim os despedimos em paz, em nome de Jesus. Faça assim com a mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Diga amém. Cumprimente uns aos outros com um sorriso no rosto e vitória nas mãos. Deus abençoe os irmãos.